Bom dia a todos os amigos, a todos os irmãos, que as bênçãos de Jesus recaiam sobre todos nós nesta manhã. Eu não tenho como deixar de iniciar sem expressar minha gratidão pela recepção e por ver aqui hoje tantos companheiros do grupo de estudos Pérolas de Emmanuel, um grupo que encerrou agora a sua segunda edição e um estudo que é realizado numa roda de conversa. Começamos ali num grupo de 90 pessoas e encerramos ali com 90 amigos. Então a nossa gratidão, e vemos aqui o efeito disso pelo carinho, pelos abraços que pudemos experimentar desde o momento que nós adentramos a casa. Então, um abraço especial, um beijo no coração, um abraço muito carinhoso a todos os companheiros aqui presentes, em especial os companheiros do grupo de estudos Pérolas de Emmanuel, que nós teremos agora a nossa terceira edição, agora no próximo semestre. E é exatamente sobre a nossa postura íntima, diante da mensagem espiritual, que nós gostaríamos de hoje reflexionar. A doutrina espírita, como poucas vezes a humanidade pôde presenciar, possui diante de si um manancial infinito de informações, de sabedoria espiritual, de explicações das leis divinas, da vida humana em si. Não apenas no sentido de quantidade, porque o material é incrivelmente vasto, mas também e principalmente em profundidade. Algumas mensagens espirituais possuem em um parágrafo o que os melhores intelectuais encarnados seriam incapazes de traduzir em uma obra de 200 páginas. A capacidade de síntese e de profunda sabedoria das informações espirituais abarcadas na doutrina espírita são únicas. No entanto, mesmo com sua quantidade e profundidade, elas por si só não alcançam o objetivo do Consolador, porque à parte dos recursos espirituais provindos das esferas do infinito, é imprescindível uma postura íntima adequada ante a mensagem espiritual. O problema não é do que está escrito. O problema está, e aí diz o próprio Cristo, em como se lê. Na postura íntima de quem tem contato com a mensagem espiritual. Respondendo às angústias e aos sofrimentos humanos, atendendo aos apelos da profecia e à longa expectativa de um povo, de uma nação, Deus enviou aos corações humanos o seu maior expoente, o seu mais lídimo representante. Era Jesus, o beijo orvalhado de Deus à terra ressequida. Era ele, a aurora, a anunciar o fim de tormentosa noite. Após aquele dia feliz e inesquecível, às margens do Rio Jordão, na presença do amigo e fiel precursor, inicia Jesus o seu périplo de luz, onde das estradas poeirentas aos lares singelos, passa a espargir o perfume inconfundível do seu amor na edificação do reino dos céus. Era Jesus uma personalidade incomum,
possuidor de uma oratória e uma eloquência inigualáveis. Sua voz era tocada de vibração divina, e suas palavras eram feitas de expressões claras e profundas. Seu olhar misericordioso e bom, forjado entre a energia e a paz, era capaz de confundir os orgulhosos e extasiar os aflitos. Nunca a humanidade havia recebido e experimentado tanto poder e tanto amor. Através de um simples gesto, os cegos tinham sua capacidade de visão restituída. Paralíticos, coxos tinham seus movimentos restaurados. As dermatoses das mais variadas, como que se dissipavam por encanto. E como narra as próprias Escrituras, até mesmo a tempestade se calava ao brandir da sua voz. E buscando ensinar que somente através da lei de cooperação é possível o desenvolvimento espiritual individual e coletivo, convida Jesus 12 companheiros para com ele dividir os encargos de sua missão regenerativa. Tinha ele à disposição, em sua época, intelectuais e extraordinários, que poderiam ser recolhidos do Egito, de Atenas, ou até mesmo do próprio seio da nação. Porque os doutores da lei, toda a comunidade farisaica, traziam consigo grande cabedal de conhecimentos filosóficos, históricos, sociológicos, psicológicos e espirituais, mas tinham algo a mais que as demais nações. Conheciam em profundidade as Escrituras Sagradas. Eram versados na primeira revelação. Mas diante de todas as possibilidades, Jesus lança os olhos para a multidão e dela recolhe gente simples, alguns basicamente letrados, e talvez algumas mentes incautas e detratoras possam afirmar: ora, se era uma missão tão grandiosa, por que legá-la em mãos aparentemente tão sem habilidade? É porque aqueles homens, aqueles 12 companheiros e todos os outros que a eles se ligaram, traziam em si a principal qualidade que garante a alguém entender a mensagem de Jesus. Traziam em si boa vontade, sinceridade de coração. Um dos primeiros aspectos definidos por Jesus, no que tange à postura íntima ante a revelação espiritual, é a divisão entre aquisição de conhecimento e entendimento espiritual. Existe um abismo entre adquirir conhecimentos e entender espiritualmente. É por isso que, ao passearmos pelas páginas, pelas narrativas do Evangelho, nós veremos corações simples e cheios de boa vontade, entendendo a mensagem trazida por aquele Cristo. E veremos em contrapartida, ao longo de toda a missão espiritual de Jesus,
homens profundamente versados nas técnicas da oratória, da eloquência, da dialética e com conhecimento aprofundado das Escrituras Sagradas, assumindo o papel de adversários do Cristo. Aqueles que mais detinham conhecimento, que mais haviam adquirido conhecimento espiritual, pouco entendiam da mensagem de Jesus. Em contrapartida, um coração de Pedro, a inocência de um João, eram suficientes para entender a boa nova, a boa notícia que o Cristo se fazia portador. A aquisição de conhecimento não exige muito. É a capacidade de, através dos recursos intelectivos, através dos recursos da memória, somarmos informações umas às outras, concatenarmos pelo viés da lógica, do raciocínio. É uma questão relativamente simples. Agora, entendimento espiritual é diferente. Entendimento espiritual é uma experiência interior. É uma experiência interior que se faz também com os instrumentais do conhecimento. Mas é uma experiência interior que gera um estado de unidade em que se conjugam sentimento, pensamento, raciocínio e vida. Vida. Por isso que, se você se lançar nas páginas do Evangelho à procura de técnicas ou teorias filosóficas, sociológicas, psicológicas, talvez você termine frustrado. Porque o que está no Evangelho é vida. E para se ler a vida, se precisa muito mais do que raciocínios. É por isso que não é difícil encontrarmos grandes doutores nas universidades que são capazes de aniquilar o dia da atendente na padaria pela sua agressividade. Enquanto muitos homens do campo, agricultores, servidores da terra, nos encantam pela capacidade de nos acolher ao redor de uma mesa com café. Eles entendem de fraternidade e acolhimento. São questões que ultrapassam o conhecimento meramente intelectual. E essa diferença entre aquisição de conhecimento e entendimento espiritual está presente em toda a história do cristianismo. E eis aí um dos grandes desafios para o espiritismo atual. Porque a história da igreja fez grandes doutores da letra. Um deles, e talvez um dos mais extraordinários, São Tomás de Aquino. Muitos doutores que conseguiram desenvolver teses das mais variadas, produzir páginas e páginas infindáveis, fazendo análises intelectuais da mensagem de Jesus. Mas a história cristã foi incapaz de formar muitos Francisco de Assis. Em Francisco de Assis, nós temos o entendimento espiritual.
Mas muitos doutores da igreja passaram por ela sem entender realmente a mensagem de Jesus. E isso serve de alerta ao próprio movimento espírita. O movimento espírita precisa de doutores em espiritismo ou corações que entendem o espiritismo? Porque é possível formarmos, sim, uma assembleia de intelectuais espíritas, mas aniquilarmos a fraternidade, sermos incapazes de sentir que o irmão ao lado está sofrendo, tratarmos voluntários da casa espírita como funcionários, quase servos, embora trazendo de memória todas as questões do Livro dos Espíritos. O entendimento espiritual ultrapassa a esfera do raciocínio e adentra a questões subjetivas que o raciocínio por si só é incapaz de abarcar em plenitude. O primeiro aspecto que nós gostaríamos de trabalhar em torno do entendimento espiritual é que, se a aquisição de conhecimento exige apenas um esforço da criatura, o entendimento espiritual como uma experiência interior se dá como concessão de Deus. É por isso que nós vamos encontrar em Paulo, na segunda epístola a Timóteo: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. A aquisição de conhecimento é uma das ferramentas que darão base às possibilidades do entendimento espiritual. Mas o entendimento em si é uma concessão divina, através de uma experiência interior, mas também uma experiência de comunhão com a espiritualidade. Mas é necessário dar condições interiores, porque o entendimento espiritual é uma percepção que se adquire, mas que só se adquire se criarmos condições interiores para que ele se manifeste. Por isso diz Emmanuel: inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida. Não dispensamos o maior trato à lição ouvida. Porque muitas vezes acreditamos que se dormirmos sobre a obra, nós aprenderemos o seu conteúdo por osmose. É necessário uma dedicação madura e séria no contato com a mensagem espiritual. Esse é um dos primeiros aspectos. Não é um passeio pela literatura. É uma decisão de compreender e de lançar-se de forma metódica em direção a esse manancial infinito de informações espirituais que o Espiritismo pode nos oferecer. E continua Emmanuel: dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. Dedicar-se à lição é a aquisição de conhecimento. Mas quando criamos condições interiores adequadas, e nós veremos aqui algumas delas, Deus nos responde com a graça da lição, que é o entendimento. E transformamos informações em experiências interiores. E continua Emmanuel: considerar significa examinar, atender, refletir, apreciar.
Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Então, o primeiro aspecto no tocante às informações espirituais é uma postura séria de quem busca. É uma postura de quem reconhece estar diante de todas as soluções que tanto buscava. É comum ouvirmos que muitas vezes o convite à casa espírita vem através da dor. Mas não é porque a dor efetivamente é necessária. É porque muitas vezes é pela dor que passamos a enxergar na vida a seriedade que lhe cabe. É a dor que nos desperta da fantasia e nos volta à essência e passamos assim a nos perceber como espíritos imortais em experiência transitória. Não em passeio de férias, mas em viagem de aprimoramento e aquisição. E é neste espírito de seriedade, de quem assume o seu papel diante da própria construção espiritual, que o texto se transforma. Por isso que é comum retornarmos a obras ou mensagens que já lemos há anos atrás, e termos a impressão que não havíamos lido. Porque agora mais experientes, tendo vivenciado determinadas experiências, tendo experimentado determinados sentimentos e situações, o texto de 10 anos atrás parece novo, mas é o mesmo texto. Porque agora passamos a adentrar aos campos do entendimento espiritual. Existe no Evangelho de João, no capítulo 8, uma das mais extraordinárias discussões, debates de Jesus com os doutores da lei. Do versículo 12 ao 53, nós veremos Jesus buscando apresentar a tese de que ele era aquele aguardado pelas tradições do povo. E veremos ali, em um longo debate, os doutores da lei sendo incapazes de reconhecer Jesus como o Messias, como aquele a quem os profetas haviam anunciado. E Jesus faz uma afirmativa no versículo 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Mas o próprio Cristo responde: por não poderdes ouvir a minha voz. E diz Emmanuel, se referindo a esse versículo: muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. A preocupação da posse lhes absorve a existência. A mente humana, ela funciona como uma usina de forças, produzindo cada qual uma determinada capacidade de energia mental. Para as questões relativas ao entendimento espiritual, que representam a essência e o propósito da vida humana, é necessário um direcionamento integral desses mananciais de energia. No entanto, ao mergulharmos na Terra, nós vivemos o que Emmanuel diz de distração. Nós nos distraímos
E passamos a direcionar e dividir esses recursos de energia com diferentes setores, não sobrando para os ideais espirituais. E aí nós recordamos as palavras de Jesus: não é possível servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Ou odiará um e amará outro, ou amará um e odiará outro. Não é possível direcionar a nossa energia mental para objetivos terrestres, para experimentações terra a terra, e ao mesmo tempo almejarmos grandes voos no entendimento espiritual. Não haverá recursos interiores para o empreendimento desses voos, desses altos objetivos da espiritualidade. E aí continua Emmanuel: registram os chamamentos do Cristo, todavia algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Os doutores da lei estavam muito mais preocupados com os danos que a nova revelação poderia trazer à economia do templo, do que com o conteúdo espiritual da mensagem de Jesus. Quando Jesus afirma que era necessário adorar a Deus em espírito e em verdade, ao mesmo tempo, ele já afirmava que não era o templo exterior o fundamental, mas era aquele que construiríamos por dentro da própria alma. Já imaginamos o impacto na economia do templo se todo o povo judeu deixasse de ir a ele fazer as suas ofertas? O problema dos doutores da lei não eram reconhecer em Jesus, em si, o Messias aguardado. O problema era coadunar as consequências do entendimento do Evangelho com os seus próprios interesses pessoais, buscando fomentar e manter a posição de poder político da religião, a pretexto deste entendimento espiritual que nos faz abandonar as ilusões do mundo para experimentar uma alegria e uma paz que este mesmo mundo não pode oferecer. Continua Emmanuel: conservam-o no coração enormes potenciais de bondade, contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. Não são maus. Emmanuel chega a narrar em uma de suas mensagens que os doutores da lei, em sua maioria, eram fiéis cumpridores das prerrogativas da tradição espiritual que abraçaram. Eram bons pais de família, eram bons cidadãos. Mas não é suficiente quando nós falamos de Evangelho. Deus, o Cristo, a espiritualidade superior, não se contenta com partes de nossa alma. Eles nos querem por inteiro. A espiritualidade superior anseia por nos envolver, por nos abraçar e fazer com que caia sobre a nossa vida a graça abundante que parte do mais alto. Mas eles nos querem por inteiro, não em partes. A espiritualidade superior não quer e não vai disputar
a nossa vida com o mundo. A questão é de adesão voluntária. É necessário aderirmos por nós mesmos, somente por uma adesão voluntária, na renúncia de todas as ilusões do mundo, é possível então criarmos um clima interior adequado para o entendimento espiritual. O segundo quesito que nós gostaríamos de comentar é a necessidade de uma intenção pura ao nos depararmos com a informação espiritual. Diz Emmanuel: raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. Muitos olhos passam pelo Evangelho apressados e inquietos. Nós nos deparamos com a obra doutrinária. Nós nos colocamos diante de uma mensagem como quem está com o feijão queimando no fogo. Nós poderemos sim ler uma mensagem rapidamente, mas a experiência espiritual que aquela mensagem poderia proporcionar requisita tempo e noção de exclusividade. É por esse desvio de nossa compreensão ante a mensagem espiritual, que obras como Vinha de Luz, muitas vezes são chamadas de um livrinho de mensagens. Sendo que, na verdade, nós temos aqui cartas da espiritualidade, da esfera do Cristo, capazes de nortear o movimento cristão mundial. Temos aqui cartas ao movimento cristão capazes de trazer novas diretrizes e encaminhar o movimento cristão em todas as suas múltiplas características e rótulos em direção ao cristianismo primitivo. Isso aqui não é um livro de mensagens. Mas a leitura rápida, descompromissada, a leitura apressada, faz com que nós cheguemos ao fim do texto frustrados. E muitas vezes jogamos a responsabilidade para o texto. Ah, esse texto é muito difícil. Ah, esse espírito fala muito difícil. Assim não dá. Esses espíritos escreveram para que nós pudéssemos trocar com eles experiências espirituais. E aí continua Emmanuel: o problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas. Ah, isso também acontece. Eu estou lá um pouco triste, acordei um pouco acanhado, aí eu pego o livro Paulo Estevão. E aí eu vou às lágrimas, eu me emociono. Chega ao fim da última página, eu falo: Senhor, pode mandar os leões. Pode mandar que eu me entrego. Eu vou testemunhar o Cristo até a próxima fechada no trânsito. Tudo passa. Essas mensagens espirituais nos elevam o sentimento, é verdade. Por alguns instantes, nós saímos do universo do eu e experimentamos o nosso destino espiritual. Experimentamos o resultado da transformação que tanto aguardamos. Mas é empréstimo. As sensações que experimentamos ali não são nossas, são do autor. São das experiências que ele, sim, pôde nos emprestar.
E aí afirma Emmanuel de forma cirúrgica: entre fazer psiquismo por alguns dias e resolver problemas para a vida eterna, há uma grande diferença. Então nós buscamos a obra como tempero emotivo. Eu não estou me sentindo bem, vou lá, melhoro. Depois volto aos velhos hábitos, às velhas cristalizações. E depois lamentamos. Mas continua Emmanuel. Também não deveremos transformar a Escritura em arena de esgrima intelectual. Isso também acontece. Não na nossa casa, não nas nossas casas espíritas, é claro. Mas existe uma disputa entre os cristãos de querer mostrar quem sabe mais. Uma disputa intelectual da mensagem. Perdendo a oportunidade de experimentar e de adquirir recursos para uma efetiva transformação para sempre. Então é necessário que uma intenção pura nos alimente a alma no contato com a mensagem espiritual. Busquemos meditar quais as intenções ou quais das intenções que eu me alimento quando eu busco uma obra espírita, quando eu leio o Evangelho. Se a intenção não for pura, você vai experimentar sim emoções novas, você vai memorizar o texto, mas, lamentavelmente, você não vai entender o texto. Em outra oportunidade, nós ouvimos de Paulo, na carta aos Romanos 12, 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aqui nós adentramos a um terceiro requisito. É estarmos dispostos à transformação, que é a mensagem que o entendimento espiritual pode oferecer. Porque nós volvemos ao texto, passeamos pelas páginas do Evangelho, com medo do que o texto, com medo do que o entendimento espiritual pode fazer conosco. Eu sei da necessidade do perdão, mas eu efetivamente quero perdoar. Porque o entendimento espiritual, que é a única força capaz de gerar transformação, vai te modificar para sempre. E nós temos medo da modificação. Porque nós estamos satisfeitos, no fundo, nós estamos satisfeitos com o que somos. Nós não queremos experimentar mais as angústias que trazemos, mas ao mesmo tempo estamos vivendo na acomodação espiritual. O entendimento espiritual nos tira da acomodação, porque a consequência do entendimento é transformação, enquanto a consequência da aquisição de conhecimento são raciocínios, são mais recursos na memória. Viver essa experiência que o entendimento pode oferecer é estar disposto a trocar velhas ferramentas que até hoje foram úteis, sim, mas que daqui em diante não servirão mais. Muitas vezes nós temos medo do homem novo que há de surgir, porque estamos habituados no campo que já conhecemos, dentro do homem velho, que ainda insiste em dominar as nossas decisões. Transformai-vos pelo entendimento. Mas para isso, é necessário uma decisão íntima de renunciar, de abrir-se ao novo
e permitir que o texto nos transforme. Permitir que o texto entre e faça morada em nossa alma. Por isso, se para ler um texto espírita, para ler o Evangelho, exige-se apenas o raciocínio, para entendê-lo, é necessário coragem para abrir-se ao que o texto pode trazer. E aí diz Emmanuel: repara na estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram no dia de ontem. Porque a nossa primeira tendência ao estarmos diante da mensagem espiritual é tentar moldar a mensagem a nós e não nos moldarmos à mensagem. Então nós passamos a ler o Evangelho como quem analisa e define o que concorda e o que não concorda. Eu gosto daquilo que eu concordo, aquilo que vai aos meus interesses. Eu adoro aquela página que, no fundo, é porque já é uma página que você já conquistou, né? Você já experimenta. Agora, quando nós chegamos nos aspectos basilares que podem transformar e findar as cristalizações da nossa alma, nós nos afastamos. E transformamos o texto espiritual em uma linda poesia, mas nós não nos abrimos à transformação que ele pode oferecer. Completa Emmanuel: pergunta a ti próprio, quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento? Faze isto e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Colocado esses primeiros aspectos, nós queremos adentrar agora ao teor fundamental da divisão entre aquisição de conhecimento e entendimento espiritual. A aquisição de conhecimento gera muitos cristãos e gerará muitos espíritas. Porque a aquisição de conhecimento espiritual nos convence do melhor e da verdade. Mas a proposta de Jesus nunca foi convencer, foi converter corações. E somente o entendimento espiritual converte um coração ao Cristo. Por isso é possível nós passarmos 50, 60, 70 anos na casa espírita, estarmos convencidos da grandeza do espiritismo, mas não convertermos o nosso coração à doutrina espírita. Você vai descobrir que esteve décadas na doutrina espírita, mas nunca ela esteve em você. Porque há uma distinção entre estar convencido do melhor e converter-se ao melhor. Pergunte a alguém que experiencia um vício. Ele sabe que aquilo não faz bem. Ele já adquiriu o conhecimento de que aquilo não é bom. Mas entre estar convencido e estar aberto à transformação, que somente a conversão pode oferecer, há uma imensa distância. Diz Emmanuel: muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores, assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito,
mas nos grandes momentos da vida, sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. Se você está convencido do Espiritismo, pode acontecer de que diante da morte de um ente amado, você se desespere e se perturbe. E isso se você estiver apenas convencido. Quando nós estamos convertidos à experiência espiritual, a dor estará presente, mas não o desespero. Haverá o momento da instabilidade, mas não haverá perturbação espiritual. Não são as informações espirituais que nos capacitam para os grandes enfrentamentos da vida. É somente aquele entendimento que nos converteu para a revelação espiritual. E aqui nós adentramos no último aspecto do entendimento espiritual. O entendimento espiritual implica em aprender a esperar. Porque se a aquisição de conhecimento, se para a aquisição do conhecimento espiritual basta os recursos da memória, os recursos do intelecto, a leitura contínua, o entendimento espiritual, embora a concessão e a graça divina, somente se dará na reflexão e na meditação e nas experiências que a vida há de trazer. Nós não adquiriremos entendimento espiritual, nós não iremos alcançar entendimento espiritual de uma só vez, porque é construção de toda uma vida. Você pode ler todas as obras psicografadas por Chico Xavier, memorizar todas as obras de Kardec, mas entender doutrina espírita será o trabalho de toda uma vida. Porque são as experiências que darão sentido ao conhecimento, elevando-nos ao entendimento espiritual. E nós observamos esse fenômeno muito claro na vida de Paulo de Tarso. Porque um olhar superficial pode nos levar a crer que ele se converteu ao Cristo na estrada de Damasco. Mas não é verdade. Na estrada de Damasco, Paulo foi convencido de que Cristo era o Messias tão aguardado. A partir dali, ele inicia um longo trabalho de entendimento espiritual para converter aquele coração extraordinário, mas indisciplinado, à mensagem transformadora do Evangelho. Primeiro, ele deve renunciar a todos os seus ideais próprios, às imagens que fez de si mesmo e do mundo e da revelação espiritual. Ele realmente cai de joelhos na estrada de Damasco, para levantar-se ao longo dos anos em direção ao manancial infinito e revelador do Evangelho. Ele passa 3 anos no deserto. 3 anos no deserto, buscando entender a mensagem de Jesus. Ler, ele já havia lido. Já haviam páginas do Evangelho escritas. Testemunhos ele já havia ouvido e recebido. Mas ele passa 3 anos no deserto, refundindo na meditação
buscando o entendimento, que será sempre uma experiência da criatura com o Criador. Depois de 3 anos no deserto, mais 3 anos trabalhando na praça pública, no tear, fazendo tapete. Mais 3 anos no anonimato, no silêncio da meditação e do estudo e da experiência interior. A partir dali, vai trabalhar nas igrejas nascentes, tanto na de Jerusalém, como em especial na de Antioquia, e inicia a tarefa junto ao Evangelho, sentando nos últimos lugares do salão, enquanto os pregadores falavam à frente. E lá no fundo, buscava ele tirar as dúvidas dos idosos, das lavadeiras, das criaturas simples, que lá do fundo não conseguiram entender o que o pregador havia dito. E é ali, na simplicidade, na meditação e no trato com o sofrimento, que Saulo começa a se transformar em Paulo, formando assim o grande divulgador do cristianismo nascente. Era necessário que o tempo, que os recursos do tempo transformassem conhecimento espiritual em entendimento espiritual. Transformassem os seus recursos intelectuais em inspiração superior, em percepção dilatada. Diz Emmanuel, o conhecimento espiritual pode gerar, sim, muitos pregadores e escritores de coisas espirituais. Mas somente o entendimento espiritual pode converter um coração que está há séculos no mal com apenas uma lágrima. Uma lágrima. Esse é o poder do entendimento espiritual. Nós espíritas estamos diante de um manancial infinito de informações espirituais. Todos os dias novas obras são publicadas, novos escritores aparecem, mas o nosso problema não é de conhecimento espiritual, é de converter o nosso coração ao Cristo através do entendimento das mensagens já existentes. Porque somente em Emmanuel, através de Chico, nós já temos recurso de meditação e estudo para os próximos séculos. A questão urgente é de entendimento da mensagem espiritual, para então galgarmos ao que Emmanuel chama de formação da mentalidade cristã. Porque somente quando nós formarmos, diz Emmanuel, pensadores esclarecidos que entenderam o Evangelho, é que será possível então criar obras sólidas no movimento espírita, obras sólidas que tragam luz para a humanidade. Hoje nós gostaríamos de abrir mão de qualquer recurso de oratória e eloquência para conversar de coração para coração e interrogarmos a nós mesmos. Nós estamos produzindo espíritas convencidos ou convertidos? Nós estamos produzindo corações que entenderam o Cristo ou que memorizaram as suas palavras? Essa meditação deve nortear não apenas nossa individualidade, mas todas as atividades que na casa espírita forem executadas. Ou correremos o risco de repetir a história
da igreja cristã ao longo dos séculos. E oferecermos ao mundo oradores extraordinários, escritores notáveis, mas poucos, muito poucos, Francisco de Assis. Muita paz a todos.